Olá, boa noite a todos. Meu nome é Franciele Felipe e hoje vamos falar do trecho do capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra. Trecho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho curto do Evangelho, mas que nós podemos extrair muitas lições para o nosso dia a dia, né? Para a nossa reflexão, vivência diária no mundo em que habitamos. Então, é muito prática, inclusive a observação, né, do espírito Ferdinando para todos nós. E lá, ele faz uma série, né, de orientações sobre para que serve a inteligência, qual é o objetivo do homem inteligente ter reencarnado, né? E aí eu acho que é pertinente nós estudarmos e pensarmos um pouco no significado de duas palavras: missão e inteligência. O que significa missão no dicionário? No dicionário, missão significa encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão. Então, uma missão é um poder. Então, vamos pensar, né? Os espíritos, Deus, né, ao permitir que a gente reencarne pleno das nossas faculdades mentais, estamos encarregados aí de uma missão. E qual seria a missão do homem inteligente? Mas o que é ser inteligente? Pergunta para pensarmos, né? No dicionário, inteligência significa o seguinte: faculdade de conhecer, de compreender. A inteligência distingue o homem do animal. Inteligência também significa compreensão, conhecimento profundo, ter inteligência para os negócios. Destreza, habilidade. Cumprir com a inteligência uma missão. Então, inteligência está relacionada à capacidade de conhecer e compreender. E a gente sabe que nem todo mundo tem a capacidade de conhecer e de compreender o mundo, conceitos complexos, ainda mais num país cheio de desigualdades e onde não é todo mundo que tem acesso a boa educação e educação de até os níveis finais, como num país igual ao nosso, de maioria da população pobre, né? Então a gente começa a pensar, a missão do homem inteligente na Terra, ele tem uma tarefa, né, um encargo aí a desempenhar. E aí a gente começa a pensar, né, qual seria então esse encargo do homem inteligente na Terra? O que o homem inteligente deve fazer? O homem no sentido de humanidade, é claro, né? E aí Kardec, né, com certeza com essa mesma inquietação, pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, o seguinte: de onde vem para o homem as suas qualidades morais boas ou más? Por uma observação, né, de que a gente já reencarna com uma série de habilidades. A gente observa, às vezes, espíritos que reencarnam num lar muito simples, pobre, e às vezes alguém muito inteligente, que destoa daquela realidade, com uma capacidade de compreensão, às vezes um autodidata mesmo. De onde vem, né, essas qualidades morais e intelectuais? Os espíritos respondem, né, e a gente já deduz: são do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, essas habilidades, né, que a gente traz, que já nascem conosco, elas não provêm da genética. Nós não herdamos dos nossos pais. É lógico que o meio, com mais ou menos estímulo, com certeza auxilia no desenvolvimento das crianças, que depois vão se tornar adultos, né? Mas o espírito já traz isso de outras encarnações, né? Então, quando o indivíduo ele reencarna aí com uma capacidade de compreensão avançada, ele com certeza ele já vem desenvolvendo as habilidades intelectuais em outras encarnações. E aí, nessa passagem do Evangelho especificamente, que nós estamos estudando, o Espírito destaca o seguinte: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Porque o nosso planeta é só um planeta em toda a criação divina, o tamanho da humanidade. A gente não pode pressupor que nós sejamos sumidades em inteligência no planeta, né? E
nós somos tão limitados que, vejam bem, estamos aqui tendo palestras públicas virtuais por conta de um vírus, né? Um vírus microscópico que nos deixou presos em casa, porque não temos a cura, não temos solução para esse problema ainda. Então, não temos direito de nos envaidecer pela nossa inteligência. Por mais ampla, né, maior seja a nossa capacidade de compreensão do mundo, ninguém é dono da verdade. E os espíritos chamam a nossa atenção. Olha, você que reencarnou inteligente, você tem uma missão a cumprir. Você não é melhor que ninguém. Muito provavelmente, talvez até tenha outros lados, né, a desenvolver, né? Eu que sou professora universitária, eu observo isso no ambiente acadêmico. Às vezes o indivíduo ele se aprimora em uma determinada área e ele começa a desqualificar todos os conhecimentos que são inferiores ao dele, né? Porque ninguém é capaz de alcançá-lo. Mas o conhecimento não deve ser motivo para envaidecer ninguém, né? Na verdade, a gente tem uma tarefa a cumprir. E qual tarefa é essa, né? E aí a passagem do Evangelho responde: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Então, não nos compete guardar o conhecimento só para nós, utilizar a inteligência apenas em nosso benefício e aprimoramento individual. Mas a inteligência tem que ser utilizada para a coletividade. Se eu sou um excelente engenheiro, um excelente matemático, por que não colaborar e contribuir para melhoria de processos, procedimentos, que vai fazer, de repente, uma casa sair mais barata para a comunidade, né? Então, eu vejo assim que é muito inspirada, por exemplo, a caracterização, por exemplo, do conceito de uma universidade. Para uma instituição de ensino ser considerada uma universidade, dentre várias coisas, ela tem que praticar ensino, pesquisa e extensão. A extensão é quando a gente tira o conhecimento de dentro da universidade e transforma ela em algo para a comunidade. Acesso gratuito, levando conhecimento, empoderando as pessoas, as comunidades, favorecendo aí a comunidade que possibilitou que eu, enquanto indivíduo, estudasse numa universidade pública ou privada, né? Que a maioria, inclusive, dos alunos que estudam em instituições privadas dependem de financiamentos, por exemplo, para poder estudar nessa instituição. Então, querendo ou não, estamos todos interligados, né? E é esse o conceito. E é isso que a universidade está querendo ensinar quando ela dá horas, quando ela pontua o aluno para ele fazer a extensão, né? Na universidade a gente faz isso e a ideia é que a gente leve para a vida essa ideia, né? De que a inteligência ela tem que ser utilizada para o bem de todos, né? É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, a inteligência, o desenvolvimento intelectual, auxilia o desenvolvimento moral e auxilia o indivíduo chegar até Deus, se aproximar de Deus, compreender aí a grandeza divina. Então, o indivíduo que nasce com essa capacidade de compreensão, é muito egoísmo da parte dele utilizar essa inteligência apenas em benefício próprio. E muito pior, lógico, para criar recursos e instrumentos que venham a atrasar a coletividade, né? E aí, colaborando com isso, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, em que Kardec, lá na 573, pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, independente, né, se o indivíduo é mais ou menos desenvolvido intelectualmente, todos nós estamos em uma relação de colaboração. E quem está com habilidades mais desenvolvidas tem que auxiliar os homens a avançar.
e auxiliar as instituições, né? E aí os espíritos evoluídos que reencarnam entre nós, eles reencarnam para melhorar as instituições por meios diretos e materiais. E aí a gente vê os missionários que reencarnaram e revolucionaram a educação, a medicina, a geografia, né? A expansão do comércio, das navegações. E quando nós lemos as obras, os romances espíritas, como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê vários desses missionários que, no caso do Brasil, reencarnaram com essa missão de auxiliar o nosso país no desenvolvimento direto e material mesmo, né? No crescimento, na infraestrutura do nosso país, para que a gente se desenvolvesse enquanto nação. Então, os espíritos, todos nós nessa relação, né, de cooperação, dependemos uns dos outros, e quem pode mais deve contribuir para esse desenvolvimento direto, sim, né? É essa a missão. E aí lá, o espírito que dita a mensagem, ele tem uma analogia excelente. Ele faz uma pergunta. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Então, se eu reencarno com amplas capacidades de compreensão, com a oratória aprimorada, com uma capacidade de ouvir o indivíduo, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Tá claro isso, né? Não adianta eu negar e esconder, porque eu não vou frutificar. E aí irei falhar com o objetivo da minha encarnação, né? Porque a gente reencarna para desenvolver moralmente, intelectualmente e cumprir com o nosso dever na obra da criação divina. Então, a gente, ao negligenciar a natureza do nosso instrumento, a gente está deixando de cumprir com o combinado que fizemos antes de reencarnar, né? Então, são reflexões importantes. Você fala, nossa, será que eu estou cumprindo com tudo aquilo que eu combinei? A natureza do meu instrumento está sendo bem empregada? Será que eu poderia colaborar mais? Né? Será que a enxada não está parada ali no cantinho da sala e ficando enferrujada? Né? E aí Kardec, muito sintonizado, ainda pergunta, né? Porque a gente observa também, como esse caso que eu citei para vocês aí no ambiente acadêmico, às vezes nós vemos pessoas muito orgulhosas, né? E é muito comum também cientistas, pessoas que estudam muito, se dizerem agnósticas, não acreditarem em Deus. E aí Kardec pergunta, né, lá na 365, por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Então Kardec observa, né, por que um indivíduo que é inteligente, que você vê que é um espírito de inteligência superior, muitas vezes é cheio de vícios, de defeitos, né, o indivíduo ele tem dificuldades diversas, às vezes até de relacionamento, né? Aí a resposta é que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores, né? Então, com as nossas imperfeições, nesse caso, né, de espíritos imperfeitos e certamente orgulhosos em função, né, da inteligência ampla, nos sintonizamos com outros espíritos ainda piores, expressando o que nós temos de pior aí em nosso coração, né? Não bastasse isso, né, gente? A gente reencarna sem saber como agir e ainda sintonizamos com espíritos que não vão colaborar na nossa trajetória. Muito sério, né? Então, o espírito, ele vem para progredir, né? E essa reflexão da natureza do instrumento, o que eu devo fazer, ela é muito boa para a gente saber, né, como proceder. E o que vai acontecer quando nós usamos mal a inteligência? Nós temos diversas citações, né? Chico Xavier relata nas suas cartas de espíritos que reencarnam com limitações do aparelho
cerebral, né, do sistema nervoso diversas, por terem utilizado mal, né, o seu equipamento, né, e aí esse espírito tem direito ao salário prometido? Ou ele não mereceria, ao contrário, ser expulso do jardim, como foi Adão e Eva, como foram Adão e Eva, né? Provavelmente esse indivíduo vai atravessar existências miseráveis, cheias de humilhações, até que ele se curve diante de quem a tem tudo deve. O que significa dizer isso? Significa que o indivíduo ele vai sofrer o resultado das suas escolhas, né? Se eu não utilizo bem a minha inteligência para o progresso da humanidade, em algum momento eu vou ter que pagar por isso. Eu gosto muito do exemplo de um livro, talvez vários de vocês conheçam, que é um romance chamado Ícaro Redimido, que ele conta a história das encarnações de Santos Dumont, né? Santos Dumont, vou dar um spoiler, hein, gente? Santos Dumont desencarna num processo depressivo muito sério, né? E aí, quando ele é acolhido no mundo espiritual, ele, aos poucos, vai sendo lembrado aí da sua trajetória espiritual. Eu não sei se vocês sabem, Santos Dumont ele era baixinho, franzino, né? Mas ele era inteligentíssimo, claro, ele era um inventor, um cientista, ele transitava na casa dos grandes artistas, políticos da época, né? E ele entra em depressão profunda quando ele vê o avião sendo utilizado como máquina de guerra. E isso leva a esse processo de depressão e suicídio. No mundo espiritual, quando ele vai se recuperando e recordando das suas encarnações, ele vê que em outras encarnações ele também havia utilizado a sua inteligência de inventor, também criando máquinas de guerra. Mas nessa encarnação especial, pregressa, ele era um homem extremamente viril, violento, muito bonito, que seduzia as mulheres, seduzia e maltratava essas mulheres, utilizava elas como meros objetos, né? E criou máquinas de guerra que geraram verdadeira destruição no mundo naquele período histórico em que ele viveu. E aí o combinado, né, o compromisso dele para essa encarnação na personalidade de Santos Dumont seria renascer em um corpo físico que o auxiliasse a não pecar na área do sexo, né? E que focasse essa encarnação dele diretamente para o campo da inteligência. Então ele reencarna num corpo físico franzino, limitado, com a voz fina, né? Inclusive no livro relata que ele tinha os órgãos sexuais atrofiados, porque ele realmente tinha que focar a encarnação só no campo do desenvolvimento intelectual. Mas ele era cheio de constrangimentos por conta desse corpo físico dessa forma, ele era melancólico. E aí, quando ele vê o avião sendo utilizado enquanto máquina de guerra, o inconsciente dele entra em contato com isso, ele se sente culpado, porque ele não havia criado essa invenção, não era para este fim, era para fins de transporte, e outras pessoas deram esse uso. Ele que já era melancólico, não tinha uma religião, né? Não desenvolveu esse lado na sua encarnação, a sua preocupação com a estética, com a sedução, com o orgulho, era sempre muito insatisfeito e entrou nessa depressão e acabou sucumbindo pelas vias do suicídio. E aí, gente, ele sofreu, né? Ele reencarnou numa situação, vamos dizer, miserável, humilhante, para aprender um pouco sobre o devido uso que deveria destinar o seu corpo físico, a inteligência. E apesar do sofrimento, ele relata lá no mundo espiritual que consegue sim aprender diversas coisas, né? A inteligência ela é rica em méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada, né? Então, nesse caso de Santos Dumont, ele penou numa encarnação, né? Após essa em que ele desenvolveu várias máquinas de guerra, se eu não estiver enganado, num período que antecedia a Idade Média aí, já tem um tempo que eu li essa obra, mas eu recomendo a todos que leiam, é bem interessante, principalmente para entender essa questão da depressão crônica.
aquela que está sempre, né, acompanhando alguns indivíduos que reencarnam melancólicos e deprimidos, e os tratamentos tradicionais eles não são profundamente eficazes, porque é bem interessante. Então ele sofreu as consequências do mau uso, né? Outros indivíduos reencarnam com um corpo físico muito comprometido, né, como Stephen Hawking, outros cientistas, outras pessoas, outras personalidades, indivíduos que estão aí na nossa casa espírita, que você vê que tem olhos atentos, plenos, conscientes, mas que estão encarcerados num corpo físico que os limita, né? Então temos que fazer uma reflexão, né? Voltando lá na parábola de Jesus, né? O que fizestes do talento que vos foi confiado? O que eu fiz? O que eu tenho feito dos talentos que me foram confiados? Talentos diversos, né? Aqui estamos falando da inteligência, mas e os talentos manuais, os talentos para acolher o ser humano, para ouvir, para cozinhar. Todo mundo tem um talento, né? Cada é um tipo de inteligência. Graças a Deus, no século XXI, ser inteligente não é mais só saber fazer conta de matemática de cabeça, né? Hoje, ser inteligente é muito mais que isso, né? Em função das teorias das inteligências múltiplas. Então, temos múltiplas inteligências que podemos frutificar em benefício do nosso próximo. E o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo dessa minha inteligência, né? Temos aí, então, que entender que o indivíduo, nós, enquanto espíritos em processo de evolução, precisamos achar o equilíbrio entre a asa da sabedoria e a asa do amor. O nosso processo de reencarnatório, ele visa o desenvolvimento moral e intelectual. Algumas provações são para que nós aprendamos e desenvolvamos algumas virtudes. Outras são para que a gente desenvolva algumas competências intelectuais. Às vezes, perseverança, disciplina, aprender a negociar, a falar, a se posicionar nessa encarnação, que são competências do espírito mesmo. Então, a gente tem que observar e refletir um pouco, inclusive a característica das provações que temos passado, né? Para entender que tipo de caminho eu estou tomando, o que eu estou necessitando aprender, aonde encontra-se o desequilíbrio, né? Meimei tem uma fala super bonita no livro Instruções Psicofônicas, psicografados por Chico Xavier, em que ela diz o seguinte: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então, olha só, sentir para saber com amor. Não basta eu ser uma boa professora. Se eu posso saber muita coisa e saber ensinar as pessoas, mas eu preciso saber, se eu souber amar, vai ser muito melhor. Bem, meus irmãos, então a reflexão da noite era essa, né? Sobre a missão de todos nós que temos talentos, que temos habilidades, que temos capacidade aí de compreender o mundo, de contribuir para o progresso da humanidade, né? Será que estamos utilizando todo o nosso potencial? Eu tenho a família, eu tenho o trabalho, eu vivo tão ocupado. Será que dentro do seu trabalho você não pode auxiliar no desenvolvimento da humanidade? Aqueles que roubam, que utilizam sua inteligência para poder, por exemplo, desviar verbas públicas de merenda. Aqueles que utilizam sua inteligência na imprensa para criar notícias falsas e contribuir para a desinformação. Aqueles que utilizam suas inteligências para criar produtos que vão estragar rapidamente apenas para gerar uma recompra e aumentar o faturamento das empresas rapidamente, gera lixo, instinto e uma pulsão consumista. Todos nós podemos colaborar
com o desenvolvimento e o progresso material da humanidade utilizando as nossas inteligências. E aí cabe a nós fazer essa reflexão. Se a gente não está tentando voar utilizando apenas uma asa, se a gente estiver desenvolvendo apenas a asa da sabedoria e do intelecto, mas o intelecto sem a asa da moral desenvolvida, muito provavelmente a gente vai falhar por estarmos aí desenvolvendo o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo, né? A inércia também é uma falha. Então, o segredo está no equilíbrio. Vamos buscar desenvolver o equilíbrio utilizando as nossas duas asas, né? A asa da sabedoria e a asa da moral, a asa do amor, porque assim a gente vai conseguir traçar uma existência frutificando, passando e semeando aí, colaborando para o progresso, onde quer que nós estejamos. Não é mesmo? Isso também vai servir para a gente de critério na hora de escolher quem apoiar, com quem andar, que tipo de música ouvir, que tipo de produto consumir, né? Porque isso nos torna um norte para a nossa existência, né? Vou consumir, ouvir, acompanhar, apoiar indivíduos, empresas, profissionais que estão colaborando para o progresso efetivo da humanidade. Quando nós vemos empresas que trabalham com responsabilidade social de maneira correta, justa, íntegra e real, sobretudo, né? Essas empresas com certeza estão num patamar mais elevado aí do que outras, né? Que tentam burlar as leis para aumentar a capacidade de lucro. Então, vamos refletir sobre o instrumento, né, que temos em mãos, para que a gente saia daqui dessa encarnação melhores do que nós chegamos. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse estudo com vocês. Que tenhamos uma ótima semana. Que Jesus esteja conosco em nossos lares, hoje, para todo sempre. E que assim seja.